Sobre São Paulo e Tadieres. São Paulo enfrenta o Tadieres hoje no Morumbis, 9h30 da noite, frio. Vessone, eu sei que você não sabe o que é exatamente isso, mas noites de Libertadores no frio no Morumbis tem uma atmosfera diferente. É assim que é. E já tem muito ingresso vendido, né, Arnaldo? E o São Paulo entra em campo hoje. Não vamos nem colocar a escalação aí, porque é sempre um mistério. As escalações têm um ideia, Madre? Vocês estão amarelando, hein? Mas o Arnaldo sempre tem informações. Por favor, vai falar escalação. A ideia é Madre, pelo menos, né? Fala, Arnaldo. Não, cadê a escalação? Raí Monteiro não quer arriscar mais a escalação. Na verdade, vai ser mais uma escalação diferente, isso a gente já sabe. Mas em relação ao público, Tironi, a parcial de ontem era de 50 mil antecipados, né? É bem provável que bata o recorde do ano no estádio, que é de 55 mil nos jogos do Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras, 2 jogos foram 55 mil pessoas. É bem possível que o público seja superado hoje, com preços mais salgadinhos. Então, de renda vai dar uma boa grana também. Eu acho que é uma grande expectativa para esse jogo, porque, de fato, é uma noite de quarta-feira de Libertadores valendo, né? Valendo o primeiro lugar da chave, contra um adversário muito bom. Para esse jogo, porque, de fato, é uma noite de quarta-feira de Libertadores valendo, né? Valendo o primeiro lugar da chave, contra um adversário muito bom, que vem a 17 jogos sem perder, né? Vem de um jogo muito bom contra o Boca na Bombonera. O Talheres não é um time que se intimide com público contra, né? Mostrou muito isso no sábado contra o Boca, jogou melhor que o Boca. E é um time muito físico, a gente está vendo imagens do primeiro jogo. O São Paulo, o Talheres é praticamente o mesmo dessa primeira partida, quando ganhou do São Paulo por 2-1. E o São Paulo é muito diferente desse da primeira partida, né? A começar pelo treinador, já não é mais o Carpini, é o Zubeldia. A questão da escalação, Tironi, o Zubeldia vinha treinando um time para o jogo contra o Águia, da Copa do Brasil, e um time especificamente, outro time completamente diferente para o jogo contra o Tadieres. E aí, acontece o jogo com o Águia, e ele ganha 2 boas notícias, nem só de boas notícias, não só o Palmeiras tem boas notícias, o São Paulo às vezes tem. Contra o Águia, o Nestor foi bem, suportou muito bem, e o Lucas suportou bem. Eram os 2 jogadores que estavam voltando de lesão, né? E os 2 foram bem e são, pseudo-titulares, considerados titulares. Então é bem possível que eles entrem nesse time contra o Talheres, e eles não estavam treinando com os titulares para o jogo com o Talheres, eles podem ser a novidade. O Nestor no lugar do Michel Araújo, que vinha sendo o terceiro do meio de campo, no meio de campo com Alisson e Bobadilha. Então provavelmente vai ser o Nestor e não o Michel Araújo. E o Lucas, possivelmente, acho que aí é a questão para a gente ver como funcionará. O Lucas vai possivelmente jogar no lugar onde o Ferreirinho estava treinando. E não na ponta esquerda, na ponta direita. Veremos se vai ser essa a ideia, porque o Luciano continuará no time. Mas talvez aí a principal novidade seja no comando do ataque, porque o Caleri não vinha treinando nem no time da Copa do Brasil e nem no time da Libertadores. Ele vinha se recuperando de uma lesão na panturrilha. Ele não entrou em campo desde a lesão na panturrilha contra o Cobressal. E é provável, mesmo sendo Caleri, que... Aliás, tem uma coisa curiosa. O Caleri, ele gosta menos de banco do que o Luciano. Odeia. O cara quer jogar, mesmo que ele tenha condições precárias, como várias vezes ele fez. Mas é bem provável que ele, dessa vez, comece no banco. Mesmo sendo contra o time argentino, mesmo ele sendo capitão do time, mesmo ele tendo a cara da Libertadores, porque ele não está em condições ideais. E o São Paulo não quer correr o risco de ele abrir a panturrilha de novo, como o Lucas abriu a coxa de novo. Então existe uma certa cautela, até por conta do DM do São Paulo ter essa, digamos, essa fama de mal. E aí, quem pode aparecer e aí suscitar suspiros da galera como titular num jogo desse tamanho é o Juan, como centroavante. É possível que o Juan comece como titular e o Caleri fique no banco nesse jogo contra o Talheres, até porque, como o Zubeldia disse, o Talheres é um time
que tem uma jovialidade, uma vitalidade das maiores da Argentina. É um dos times mais jovens em média de idade na Argentina e muito forte fisicamente. Então é bem possível. A gente está vendo, curiosamente, o Juan fazendo a jogada preferida, né? Abafando a saída de bola contra o Fluminense. E é esse papel que ele teria se começar como titular contra o Tadieres. Muito bem, então a possibilidade, Vessa, de Juan entrar em campo. É um jogador meio marcado pela torcida. Sim, não é no banco nada menos do que o Caleri. É uma das questões aí desse jogo. Tironi, eu me esqueci de falar para passar para o Vessa. Teve um fato importante também envolvendo o Juan no jogo contra o Águia, né? Isso. Ele entra no final, ele faz um gol bonito, que é anulado pelo VAR, mas vai comemorar lá no símbolo, a torcida inteira grita o nome dele. Ele teve um momento favorável também no jogo contra o Águia, né? Só para lembrar. É isso, verdade. Eu dei uma atualizada aqui, até mandei para um amigo meu que trabalha lá na comunicação do clube, perguntando a parcial. Peão? Ele falou 52 mil, pelo menos então 52 mil já pagantes para essa partida. Vem muito bem o Tadieres, né? Como o Arnaldo disse, se eu não me engano, perdeu uma vez nos últimos 22 jogos. Cara, isso é uma marca interessante para quem 17 jogos de invencibilidade. Então, e uma derrota em 22. Cara, é um número muito significativo, porque ele não tá jogando o campeonato, tá jogando na Argentina, um campeonato com outros clubes ali importantes e grandes, tá jogando uma Libertadores. Então você vê que tem algo ali acontecendo, um time ali sólido. E o São Paulo precisando aí, necessitando da vitória para ser primeiro. A gente discutiu agora há pouco quais são os lados bons e ruins de ser primeiro e de ser segundo. A verdade é que o São Paulo então vai cumprir a sua missão também de classificação. Eu não, ao contrário ali do Flamengo, eu não imaginava a minha cobrança em cima do São Paulo contra o Tadieres não é ser absurdamente favorito para ser o primeiro da chave. O Flamengo, para mim, sim, teria que ser o primeiro da chave dele. Eu acho um cenário diferente em relação ao Tadieres, por ser um clube argentino. O São Paulo não ter lá o time titular com tanta qualidade como o time titular do Flamengo em termos de peças. Então nunca tive essa obrigatoriedade do São Paulo ser o primeiro. A ver aí como alguns jogadores vão responder. Alguns jogadores caíram um pouquinho de produção ao longo desses últimos jogos. Eu tinha falado do que veio do exterior, que estava André Silva. Do André, né? Do André Silva, que me parece um caso como esse, me parecia mais tranquilo para o treinador falar, eu não tenho o Caleri, o André tá se virando muito bem, tá fazendo gol e tal, já não tá acontecendo isso muito nos outros jogos, tanto que o Juan tá podendo aí ser titular do time, apesar de toda essa desconfiança por parte do torcedor, mas é uma noite aí pro torcedor do São Paulo curtir a Libertadores, mas sabendo que vai ter que ter paciência, resiliência junto com o time, porque não é noite para ir lá e achar que as coisas vão acontecer do jeito que quer, porque não vai acontecer de jeito nenhum dessa maneira. E aí, Massa, esse jogo aí contra o Tadieres, o Zubeldia chegou aí, tá aí há alguns jogos, não perdeu também ainda no comando do São Paulo. Teve lá aquele jogo contra o Palmeiras, foi um grande jogo, 0-0, né? Um jogo pegado, difícil. Mas acho que esse aí talvez seja o primeiro super teste do Zubeldia. Porque a gente não pode esquecer que o jogo contra o Tadieres lá, o primeiro, foi aquele do troca ou não troca, né? Isso. Era o Carpinha aí, trocou. Começou a enroscar mais ainda a vida do Carpini nesse jogo, não trocou e tomou o gol. Mas a atmosfera do estádio, é um jogo de Libertadores contra um time argentino, contra um time que está vindo muito bem, que lidera a chave com justiça, e acho que é um grande teste, sim, tá? A gente não pode esquecer as vitórias que o Zubeldia teve no início, contra times, apesar de ter viajado 150 mil quilômetros, contra times que tiveram, né, jogadores que foram expulsos logo no início das partidas. Isso ajudou a dar ao Zubeldia, ao São Paulo, um início de trabalho, um recomeço de trabalho mais tranquilo. Ele teve tempo para trabalhar esses dias e acho que é um grande teste para a gente ver
mais conceitos do Zubeldia no time do São Paulo em campo. O Luiz aqui, Arnaldo, ele fala o seguinte: não vejo hipótese nenhuma do Caleri ficar no banco para o Juan. Ele quer apostar comigo? Não aposta não, porque o Arnaldo não paga. Não falou em aposta. Então. Mas ele não vê hipótese. O que quer dizer é que se o Caleri tiver alguma possibilidade, ele vai jogar. Sabe que o Vessone falou uma coisa que é relevante na situação, e foi assim que o Zubeldia atuou como técnico contra o Barcelona, também no Morumbi, e passa muito pelo como o argentino encara a Libertadores. Para o Zubeldia, o importante é classificar. E ele está classificado. É claro que ser primeiro é melhor. Agora, ele não vai arriscar o Caleri para a temporada por conta de já estar classificado. Você entende? Entendo. Se fosse o último jogo da temporada valendo o título, o Caleri ia jogar. Não é. O São Paulo está classificado. Né? Então, essa é a distinção que muitas vezes o argentino tem em relação a esse torneio. Né? E acho que essa é uma situação que para mim está clara. Ele não vai arriscar perder mais jogador machucado, porque desde que ele chegou, aliás, os jogadores machucados contra o Talheres na primeira rodada, alguns não voltaram até agora. O Rato e o Rafinha voltaram até agora, e o Lucas voltou recentemente. Os três tinham machucado na primeira partida da Libertadores, né? E o São Paulo, se não tanto quanto o Flamengo, vai perder muito jogador, inclusive para a seleção brasileira. O São Paulo é capaz de ter mais desfalques na data FIFA do que o Flamengo, no cômputo geral, né? Então ele tem que lidar com essas situações. Eu não estou contando o Rames Rodrigues, não. Para mim, o Rames Rodrigues esse é o caso à parte. Seria quem, Arnaldo? Ferrarese, Rafael... O Rafael, Ferrarese. Arboleda talvez. Bobadilha. Do meio para trás, se você reparar, você já não tem o Pablo machucado, o Zubeldia vai ter bastante problema. Não tem goleiro, vai perder zagueiro, o volante está machucado, vai perder o segundo volante, vai vendo. Como é que vai ser do meio para trás dele durante a Copa América? Não é só o Flamengo que vai perder jogador. O Flamengo perde jogadores talvez mais decisivos, mas o Zubeldia vai ter muito problema para refazer o São Paulo nessa sequência de Brasileirão. Ele não quer perder mais jogadores por lesão, né? O São Paulo joga ainda, em tese, com os jogadores da Copa América contra o Cruzeiro no domingo, nas 18h30, e depois tem a parada, e aí ele vai ter que refazer o time de novo. Por isso que não é impossível, no caso dele, repetir escalação. Não existe essa possibilidade. E ele nem gosta tanto de revezar, como ele tem falado nas coletivas, mas no São Paulo tem sido impossível. Agora, sim, o São Paulo está classificado, a questão é se é pote 1 ou se é pote 2, Vessone, mas, cara, 53 mil vendidos até agora, possibilidade de recorde, expectativa porque é um grande jogo, tal, do São Paulo. A torcida não vai entender que é muito tranquilo você não ganhar o jogo de hoje. Não quer dizer que vão quebrar o Morumbi, não é isso? Não é isso. Mas é uma ducha de água fria se o São Paulo não fizer um grande jogo, quero dizer. Até porque, lembrando, o Botafogo dá uma rifada também ontem no primeiro lugar, né? Porque ele também poupou vários caras, estava classificado, sabia que o brasileiro vem aí, também deu uma segurada. Então não seria nem inédito nessa rodada, o Botafogo fez a mesma coisa. E tem um cenário que o torcedor certamente vai sentir lá, é que, pelo menos vocês tinham falado aqui, fora até das câmeras, da presença da torcida do Talheres, né? A tendência é que 5 mil argentinos, talvez 6 mil, estejam ali no Morumbi. Então vai ser uma noite muito bacana, até por conta dessa presença dos argentinos, e vai ter que estar a torcida de São Paulo resiliente também, porque normalmente o argentino, quando vem em bom número, é a torcida chata e costuma fazer a diferença. Mas em relação ao time titular ou não, tem que ver o que o Zubeldia vai estar pensando, mas o torcedor vai querer, sem dúvida nenhuma, um grande jogo da parte do seu time, né? O fato de ter muito torcedor argentino também vai ajudar nessa questão de
possivelmente bater o recorde, né? Explicando, o Morumbi é muito grande, então a parte de visitante ali é um gomo do Morumbi. O Morumbi tem 12 gomos na arquibancada. 6 mil quase. Um gomo é gente pra caramba, pra lotar é muito difícil, não é fácil, poucos times conseguem lotar ali, e os argentinos podem lotar. Isso vai ajudar a poder bater esse recorde, né, Arnaldo? Ou é com a torcida única, ou é contra um time que leva muita torcida para ter o recorde. Exato. Com essa nova parcial do Vessone, o recorde certamente será batido, porque de camarotes e cativas até a hora do jogo são normalmente cerca de 5 mil. Então a tendência que a gente tenha no Morumbi hoje 57, 58 mil pessoas, batendo um pouco a marca dos jogos entre São Paulo e Palmeiras. O Danilo aqui fala: acho difícil Caleri, Lucas, Luciano entrarem juntos. Porém, com a entrada do Juan, pode ser que viabilize a entrada do Lucas. Eu colocaria 4 no meio: Alisson, Bobadilha, 2 entre Nestor e Galopo e Michel, entre esses 3, Lucas e Luciano. Caleri nem levaria para o banco porque a lesão é traiçoeira, diz ele. E tem a questão, Massa, pote 1 ou pote 2. Pote 1 é mais forte hoje, mas o pote 2 tem pesos pesados. Tem Botafogo, tem Flamengo e tudo mais. Aliás, a presença do São Paulo pode fazer a nossa discussão a partir das definições ficar grande, assim. Isso, porque vai ter Flamengo, São Paulo, Botafogo. São Paulo pode dar trazer pro 2 ali uma impressão de que, olha, esse 2 talvez está mais forte que o 1 e tal. Mas um time desse tamanho, como que você vai pensar nisso antes do jogo, né? Teria que ter uma frieza, uma coisa um pouco descabida. Como que você vai escolher que lugar você vai para um sorteio, né? Então, assim, em tese, se você fica no pote 1, você vai ter ali Flamengo, Botafogo, né? Sim. E beleza. Tadieres. E o Tadieres pode jogar de novo, né? Sim. São adversários difíceis, mas diminui o número de times. Agora, vai ser fácil jogar com o Peñarol lá? Não é? Não vai. Então, assim, cara, a partir de segunda-feira, com o sorteio que o Arnaldo vai, inclusive, trazer o sorteio aqui para o estúdio da Band, vai ser tranquilo, vai ser o que tiver que ser. Não dá para ficar, sabe? Não dá para ficar nessa. Massa, a gente vai lá pro sul para falar sobre... Vamos lá. Então tá aí, né, galera? Mas vai ser mais do que 57 mil, né? Na capa eu tenho botado 55, mas vai ser mais do que 57 mil aí, né? Eu acho que o Caleri vai jogar esse jogo. Cara. Caleri não jogar um jogo desse. Mas bora ver, depende do Zubeldia também. O Zubeldia pode poupar ele, né? Eu não sei, se for pela vontade do Caleri ele vai. Mas o Juan também tem que entrar, a gente tem que apoiar também, cara. Porque é São Paulo, irmão. São Paulo tá em campo, quem tiver com a camisa de São Paulo, nós temos que apoiar. Nós temos que ganhar esse jogo aí pra ser o primeiro do grupo aí. Porque se for o primeiro, o segundo jogo sempre vai ser no Morumbi. E no Morumbi, se a gente jogar mal no primeiro jogo, a gente consegue reverter no segundo, né? Então, nós no Morumbi somos muito fortes. Então é isso. Todos esquecem pra Band Esporte, link na descrição aqui, galera, do programa G4 aí. Ótimo programa, eu gosto muito deles aí. E é isso. Tem muito o que fazer não, e acabou o jogo, a gente vai fazer a coletiva aqui do Zubeldia e também alguns reactzinhos aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo, já tô nervoso, velho, com 57 mil no Morumbi, vai ser um inferno ali no Morumbi, ó.